Então, sobre a América Central, é sempre bom, né? É sempre bom ter imagens visuais para ter uma ideia do lugar. Interessante que em nenhum ponto da América Central o mar fica longe de 180 quilômetros. Então, porque é bem fininho, né? Os países da América Central. E essa questão do mar, do Mar do Caribe e do Oceano Pacífico são, obviamente, muito importantes na economia, na política, etc. E vocês vão entender muito bem porque, mesmo sendo países pequenos, com pouca gente relativamente, na última aula eu falei sobre, às vezes, a importância geopolítica de lugares, mesmo não tendo importância economicamente, etc. Obviamente, sendo perto dos Estados Unidos, perto da América do Sul, e entre os oceanos Pacífico e Atlântico, faz uma grande diferença em termos de importância. Alguns números aqui, só para dar uma ideia, estamos falando aqui de novo, de países muito pequenos, né? Começando com a população total é 46 milhões de pessoas. Só para dar uma ideia, eu vou falar sobre isso depois, mas México é 3 vezes o tamanho da América Central inteira, né? Então, estamos falando de 7 países pequenos, começando com Belize, né? Não sei se eu sempre estou ruim com essa coisa de números, só tem 387 mil pessoas. Né? Acho que tem mais gente no meu bairro aqui, Bela Vista. Um país muito pequeno. Era uma colônia britânica até 1981. Né? Antigamente era chamado Honduras Britânicas, British Honduras, antes. E eles escolheram um nome mais tradicional. Como todos os países, exportações agrícolas são basicamente a maioria da economia, com algumas exceções, como eu já vou falar. Também tem a questão de turismo. Em Belize, por exemplo, as pessoas falam inglês e falam uma outra língua que é eles chamam de inglês crioulo, uma mistura de línguas indígenas e inglês. No caso de Belize, tem uma população indígena grande, também com mestiços, né? E uma população pequena de negros. Né? O maior país da América Central é Guatemala. O que destaque sobre Guatemala é metade da população é indígena mesmo. Nem mestiço, mas indígena mesmo. De origem do povo maia e variações do povo maia, né? Que era a segunda civilização grande nas Américas, depois dos aztecas, e a terceira, depois dos aztecas e os incas, né, em Peru. Né? Também a exportação de produtos agrícolas. Eu não vou falar muito sobre isso, mas vários desses países estão com sérios problemas ambientais por causa de monocultura, de café, de bananas, etc. E de densidade populacional distorcida, causando problemas. Não que tenha uma população demais, mas porque tem uma população distribuída e pobre, numa maneira muito mal. Né? A Honduras também, mestiços e indígenas. A Honduras destaca um pouco porque também exporta produtos industrializados como têxteis. E uma coisa que eu não sabia, uma das indústrias grandes de Honduras é a produção de selos, que vende no mundo inteiro. Eu não sei porquê, mas de selos, né? Que você coloca em cartas. Selos, que interessante. Nicarágua é um dos menores países, também produtos agrícolas, minérios e pesca. Eu vou falar mais sobre Nicarágua por causa da sua importância na história da América Central no século XX. El Salvador também. Você tem, em geral, misturas de populações indígenas com mestiços, populações minorias de brancos e negros.
né? Negros que vêm dos escravos que foram trazidos pelas Américas no período colonial, né? Os países da América Central e os países da América Espanhola aboliram a escravidão depois da independência, na década de 1820, em alguns países um pouco mais para frente. E é uma questão que me interessa bastante, essa questão de afro-latino-americanos, e em vários desses lugares tem populações pequenas, mas importantes em termos da história desses países. E com histórias muito pouco conhecidas, né? Afro-latino-americana, né? Então é importante. Costa Rica, eu vou falar um pouco mais sobre isso também. País pequeno, e Panamá também. Números pequenos, né? Você está vendo de que basicamente seis desses 7 países têm mais gente na cidade de São Paulo. Como eu sempre gosto de falar, de que o estado de São Paulo tem mais gente do que meu país, Canadá inteiro. Então, países pequenos. Uma coisa que destaca, que nós podemos destacar um pouco sobre Costa Rica e Panamá, que são países pequenos, são um pouco mais de diversificação da economia. Ainda tem produtos agrícolas, bananas, café, etc. Mas também tem outras coisas. Por exemplo, Costa Rica tem a produção de farmacêuticos, tem a Intel, tem fábricas em Costa Rica que faz chips para computadores, e turismo. Panamá, eu vou falar sobre isso mais tarde. Panamá é uma paraíso fiscal, né? Então é um centro financeiro bem conhecido para certos brasileiros. Panamá, que tem contas em bancos ilegais, contas ilegais no Panamá. Mas, em geral, estamos falando de países... eu não preciso enfatizar muito que são países em que a maioria das pessoas são pobres, de que tem injustiça social ampla, discriminação contra as pessoas indígenas, contra pessoas negras, etc. E com histórias trágicas ao longo do século, desde a conquista dessas pessoas. Bom, no período colonial, a América Central inteira fazia parte da Capitania Geral de Guatemala, que era uma das órgãos administrativos da coroa espanhola, né? E quando aconteceu a independência, muitos desses países, a independência aconteceu por acaso, porque os grandes países da América Espanhola, como México, Peru, Colômbia, fizeram lutas para a independência, lutas armadas, houve guerras de independência, houve algumas guerras na América Central, mas basicamente por causa do tamanho pequeno deles. Quando a independência veio para os grandes países, eles acabaram sendo feitos independentes também, né? Independentes da coroa espanhola. Houve para tempo, para 15 anos mais ou menos, uma república federal de todos os países da América Central, tirando Belize e Panamá. Que isso rachou em guerras civis entre as oligarquias. Um sistema político e econômico controlado entre facções das oligarquias, até agora, basicamente. Mas isso é a história de todos os países da América Central e muitos países da América Latina. Eu sei que é bem geral, e talvez é bem geral, mas captura mesmo a história de oligarquias, frequentemente não com diferenças políticas profundas, pelo menos, mas só facções diferentes da classe dominante, dos latifundiários, que foram em controle do poder político, do sistema da justiça, de tudo, né? E pobreza, injustiça social, violência, genocídio em vários momentos contra pessoas indígenas, onde houve o propósito
do governo e de esquadrões de morte, etc., para eliminar populações. Então, é genocídio mesmo. Não é exagero falar isso. Mas também, como eu falei um pouco na aula passada, ontem, há também uma história grande de rebelião, de resistência e de revolução. Eu dou uma aula na USP sobre a história da América Latina no século XX e, basicamente, eu organizo a aula baseada nos eixos de revolução e contra-revolução. Porque eu sei que são bem gerais, mas captura muito da história da América Latina mesmo. É tipo tentativas de revolução, tentativas de contra-revolução e revoluções sucedidas e contra-revoluções sucedidas. Então, para fazer um pouco de estudo de caso sobre um país, Nicarágua, que é um dos menores países da região, mas também muito importante no século XX por causa do seu papel como símbolo de resistência ao imperialismo norte-americano. Né? O general Augusto Sandino é famoso porque ele liderou uma rebelião no fim dos anos 20 e nos anos 30 que derrubou as forças armadas norte-americanas para um pequeno tempo. E acabou sendo traído e ele foi assassinado em 1933. E ele ficou um símbolo, não só em Nicarágua, mas em muitos outros países, como um símbolo de resistência contra o imperialismo norte-americano e contra os latifundiários que controlavam todos os países da região. É um mapa de Nicarágua para mostrar que tem Oceano Pacífico e também Atlântico aqui. Tem dois grandes lagos no meio. Sim? Qual era o percurso que eles faziam, os americanos, para transpor? Sim. Se não me engano, era por aqui. Então, navios antes das ferrovias nos Estados Unidos, para transportar bens de Nova York para a Califórnia, eles fizeram por navio até aqui. Tinha era por mula, basicamente. Sim, até aqui, pegaram barco de novo e foi aqui e depois de novo pegaram navio no Oceano Pacífico para voltar. Eu tenho um número de quilômetros, mais para frente eu vou mostrar para você, mas era um caminho que era 13.000 milhas para fazer esse percurso, antes da Canal. Sim, e muito trabalho que tem muitos custos, etc. Então, Nicarágua foi importante por causa disso também sempre, porque como Panamá, Nicarágua também era uma possibilidade de fazer uma canal. Aliás, as primeiras ideias sobre uma canal que ligava o Oceano Pacífico e Atlântico era Nicarágua. Acabou sendo Panamá, mas para muito tempo Nicarágua era o lugar. Bom, então, ficou independente em 1830. Eu já falei ontem sobre William Walker, né? De que eu não contei muito ontem, mas ele foi convidado, basicamente, por certos grupos dentro do país e acabou sendo expulso por várias razões, etc. Mas Nicarágua sempre era um ponto de referência para a dominação dos Estados Unidos na região. Nesse período de quase 100 anos, houve 14 invasões de forças armadas norte-americanas de Nicarágua. Né? E numa boa parte desse tempo do século XX, a Nicarágua foi basicamente não colônia, né? Mas formalmente um protetorado dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos faziam todas as decisões de governo, etc. E, de novo, eu já falei algumas vezes, mas estamos falando de uma população, nesta época, a vasta maioria rural, pobre, trabalhadores rurais,
mestiços misturados com indígenas, às vezes com pessoas indígenas, indígenas mesmo, e muita injustiça e pobreza, etc. Padrão de vida muito baixo, etc. Né? Mas por causa, por exemplo, da influência das revoluções que estavam acontecendo no mundo, nesse caso, especialmente a Revolução Mexicana, mas também a Revolução Russa, etc., houve movimentos liberais e movimentos socialistas nesse período que começaram a criticar essa dominação norte-americana e a dominação das elites oligárquicas dentro dos países, né? Houve muitos conflitos dentro do país e um movimento de guerrilha que foi liderado por um ex-general, Sandino, que, como eu falei, conseguiu derrubar tropas norte-americanas e tomar controle do país por um pouco tempo. Ele foi traído por membros da Guarda Nacional, que acabou de ser a Guarda Nacional depois, e a história continuou como sempre. Oligarquias em poder, mas ele ficou como símbolo muito importante. Augusto Sandino. Então, a Guarda Nacional foi criada durante a ocupação dos Estados Unidos e seria comandada por Anastácio Somoza Garcia, né, que matou Sandino, que ele expulsou todos os oficiais liberais. Quando eu falo liberal aqui, no sentido norte-americano, de tipo centristas, não liberais econômicos necessariamente, mas no centro do espectro político. Iniciou uma matança na área de guerrilha e transformou a Guarda Nacional como uma pessoa fala, uma máfia de uniforme. Né? Ele depôs o presidente em 1936 e foi eleito novo presidente. Ele ficou em poder até 1956 e foi assassinado. Isso é uma coisa interessante, não interessante, mas destaque quanto o sistema era tão podre, de que basicamente quem sucedeu ele eram os filhos dele. Então, era uma ditadura de filhos, né, de uma família, para uma boa parte do século XX. Né? Então, os filhos acabaram tomando o controle. Né? Obviamente, o governo foi em alinhamento pleno com os Estados Unidos. Nicarágua serviu como campo de treino para soldados norte-americanos, etc. E governos da mais pura corrupção. Tanto de que quando houve um terremoto em Nicarágua em 72, que matou 25 mil pessoas, uma boa parte da infraestrutura do país foi devastada, e houve uma campanha de arrecadação de ajuda financeira do mundo inteiro. Aliás, uma das pessoas envolvidas nessa campanha era a mulher de Mick Jagger, era nicaragüense, Bianca Jagger. E ela estava muito importante no movimento para a arrecadação de fundos para as vítimas. O governo roubou o dinheiro. Chegou milhões e milhões de dinheiro da Europa, dos Estados Unidos, etc., para ajudar vítimas. E o governo, roubou o dinheiro. Então, isso foi o nível de corrupção do governo. E depois deu contratos para reconstrução para familiares e aliados, etc. E uma boa parte dos prédios que foram destruídos, etc., as áreas que foram devastadas, nunca foram reconstruídas. Basicamente, o governo ignorou, pegou o dinheiro e não fez a reconstrução urbana das cidades, etc. Né? E nesse período inteiro, houve guerrilhas contra o governo, etc. E estamos falando de 30 a 50 mil mortos nessa guerra civil. Né? Houve vários grupos de guerrilha que começaram nos anos 40 entre movimentos estudantis. E isso também é uma coisa que não é tão incomum. O movimento
da Revolução Cubana começou como alunos universitários como Fidel Castro, etc. Em muitos países da América Latina, os únicos que tinham liberdade de pensamento até certo ponto eram estudantes de universidades, né? Então, eles tinham contato com ideias radicais ou ideias alternativas, etc. Então, não é grande surpresa de que o movimento começou no movimento estudantil, mas acabou recrutando membros da campesinato, etc., na América Latina, no país, né? Foram inspirados no sucesso da Revolução Cubana. Era uma frente e acabou usando o nome sandinista em homenagem a Augusto Sandino, né, em Nicarágua. Eles tinham vários tipos de ações, além de ações armadas. Tinha ações armadas, justiciamento de membros do governo, assassinatos de membros do governo, sequestros, às vezes para ganhar dinheiro. Várias vezes eles conseguiram sequestrar, vários membros do governo e conseguiram ganhar dinheiro para resgate das pessoas, etc. Eles organizaram greves nas áreas urbanas, onde eles tinham influência também, os sandinistas. Então, fizeram isso. Mas também tinha uma estratégia de ganhar o apoio do povo. Não era simplesmente uma luta armada. Era uma tentativa de ganhar apoio entre a população. E todos os historiadores concordam de que eles conseguiram ter uma base muito importante, uma base popular, através de organizações de mulheres, organização dos bairros, em sindicatos, em escolas, com igrejas, com a Igreja Católica, com certos padres, etc., porque houve um movimento na América Latina, especialmente, de teologia de libertação, onde padres católicos se juntaram aos movimentos populares, né, e organizaram uma guerrilha rural e urbana. E o papel de mulheres nessa luta foi particularmente importante. Por causa disso, eu achei essa foto muito legal, porque mostra essa participação na luta armada, além de muitas outras frentes também. Aliás, você pode ver, até nas rostos das mulheres, você pode ver a diversidade étnica dentro do Nicarágua também, de indígenas, negras e mestiços. Eventualmente, Somoza era o que acontece muito com os Estados Unidos é que ditadores que são amigos acabaram sendo inimigos dos Estados Unidos porque eles ficam fora de controle. Somoza era tão odiado pela população e por outros líderes da região, etc., que os Estados Unidos começou a tirar seu apoio à ditadura de Nicarágua. Eles não queriam uma vitória dos sandinistas, mas isso, o que aconteceu foi uma vitória dos sandinistas. Eles acabaram de luta armada tomando o controle da capital e do país. E o que os Estados Unidos fez? Imediatamente, os Estados Unidos fez uma campanha de contra-revolução contra isso, mesmo sendo uma revolução popular, né? E houve, para 10 anos, uma guerra civil, onde tropas de Nicarágua, mas também tropas de outros países da região foram organizados numa força contra-revolucionária e financiados pelos Estados Unidos através de venda de drogas, com Pablo Escobar e os cartéis na Colômbia, né? Então, era uma história muito sórdida de os próprios membros do governo dos Estados Unidos estavam fazendo negócios com traficantes de drogas para ganhar dinheiro para pagar as contras, chamamos contras, contra a Revolução Sandinista. Houve um boicote dos Estados Unidos, a Bahia e várias áreas nas costas da Nicarágua
foram minados pela Marinha dos Estados Unidos. Isso não é para falar de que os sandinistas eram tipo que não tinham problemas, tinha muitos problemas. Acabou tendo problemas internos, que o próprio governo dos sandinistas acabaram sendo corruptos, vários membros fundadores do partido da frente acabaram saindo, houve um monte de rachas, etc. Mas em grande parte um monte de rachas porque num país que já é pobre, já foi devastado por um terremoto, já está com um monte de problemas, está enfrentando tipo um exército contra-revolucionário financiado pelos Estados Unidos. Não é difícil entender porque era muito difícil montar um governo. Mesmo assim, houve muitas reformas, houve avanços na questão de alfabetização de pessoas, houve muitas leis, por exemplo, em favor de igualdade para a mulher, etc. Mas, por causa de todos esses problemas, o governo sandinista acabou perdendo eleições em 1990, e desde então já era o período neoliberal de muitos retrocessos. Muitas das reformas que os sandinistas fizeram nos anos 80 foram abolidos, né? E é uma coisa interessante que o primeiro presidente sandinista, Daniel Ortega, voltou a ser presidente recentemente também. Mas o país já foi devastado por neoliberalismo, etc. Né? E Nicarágua é o segundo país mais pobre do hemisfério ocidental, né? Por causa disso, depois de Haiti. Em muitos aspectos, a história de Nicarágua mostra, uma microcosmo da história da América Central como um todo, com algumas exceções. Rebeliões, resistência, traições, imperialismo, dificuldades econômicas, né? E a situação agora, como em todos os países da América Central, é muito braba, como está em muitos lugares do mundo, né? Mas na América Central tem um grande problema com gangues hoje, gangues urbanos, especialmente em Guatemala e El Salvador, mas em muitos outros países. Problemas graves do meio ambiente, de poluição, de falta de água potável, um monte de problemas enormes nesses países, né, que foram devastados pelo neoliberalismo e devastados por guerras civis, devastados por uma elite que é muito rica, mas em países onde a vasta maioria das pessoas são super pobres. Eu não sou especialista nessa coisa, mas não é por acaso também de que há, nas últimas décadas, um grande surgimento de igrejas evangélicas na América Central também. Eram países completamente católicos, né? Mas nas últimas 2 décadas, as igrejas neopentecostais estão recrutando em grandes números na América Central, no México, Guatemala, etc. Então, gente, eu vou mostrar aqui um curto, na verdade são trechos de um documentário sobre Nicarágua, a Revolução Sandinista, só para dar para vocês em inglês, de um grande documentarista australiano que chama John Pilger. Ele é muito bom. Ele se tornou famoso, ele fez vários documentários durante a Guerra do Vietnã, que além dos Estados Unidos, outro país que participava da Guerra do Vietnã era a Austrália. E ele fazia muitos documentários importantes sobre as atrocidades na guerra, os massacres, etc. E ele acabou sendo, além de escritor, ele acabou sendo um cineasta jornalista que faz documentários. E esse documentário é muito bom. Eu não consegui achar legendas, mas vale a pena para pelo menos ter uma ideia de como era. In the Pacific shore, you'll find a city of more
Managua, Nicaragua is a beautiful town. You buy an hacienda for a few pesos down. Central America until recently has been in shadow, largely ignored by scholars and journalists, so that the epic struggles of its peoples and the names of their heroes were lost behind a facade of ridicule, the so-called banana republics. In 1823, President Monroe proclaimed what was modestly called the Monroe Doctrine. Its aim was to protect Latin America from the Europeans, regardless of whether the people of Latin America wanted to be protected. This paternalism later became known as America's manifest destiny, that is, America's God-given right to control its own hemisphere. Early in the 20th century, manifest destiny took on a new meaning. It was now a crusade against Bolshevism, an imagined red threat in America's backyard. In 1912, US Marines landed in Nicaragua to protect democracy, as they put it, and to hold elections. But people in Nicaragua didn't want a foreign army to organize their elections, and resistance began behind a leader who said, "The issue is that the United States has no right to invade and humiliate a small country." His name was Augusto Sandino. He was a liberal and a nationalist, not a Marxist, and the Americans made the mistake of dismissing him as a bandit. Central America, said US Undersecretary of State Richard Olds, has always understood that governments which we recognize and support stay in power, while those we do not recognize and support fail. Major General Smedley Butler of the United States Marines later described his role with disarming frankness. "I was a racketeer for capitalism," he said. "I helped purify Nicaragua for international banking. I brought light to the Dominican Republic for American sugar interests. And I helped make Honduras right for American fruit companies." Sandino and what was called his mad little army rejected all that. On July the 16th, 1927, he attacked the US Marines headquarters here at Ocotal in the north of Nicaragua. And that afternoon, across these hills, came a formation of de Havilland biplanes bearing United States markings. The planes formed into a column and dived at the center of town. With machine guns blazing, they dropped their bombs at 300 feet, and that is now believed to be the first use of organized dive bombing in history, long before the German Luftwaffe was credited with the innovation at Guernica in Spain. There were hundreds of casualties, and Sandino learned a lesson. From then on, he became a master of guerrilla warfare, of attacking and melting away, tactics which were to be adopted around the world and to change much of the world over the next 50 years. By 1933, Sandino's mad little army had defeated the Marines, driving them from Nicaragua, a lesson of history apparently overlooked today. Sandino went to Managua for peace talks, where he was betrayed by America's man, Somoza, the head of the National Guard. In 1934, he was murdered. There was a calypso sung in American nightclubs in the 1940s that began like this. A guy asked the dictator if he had any farms. The dictator said he had only one. It was Nicaragua. Anastasio Somoza founded a dynasty that ran Nicaragua like a family business for 44 years. The Somozas owned almost half of all the arable land in Nicaragua. They controlled the coffee, sugar, and beef industries. Nothing was overlooked. They owned the national airline outright. If you bought a Mercedes car, you bought it from a Somoza company. Even the paving stones in the streets were made by a Somoza cement factory, which got the contract from a Somoza ministry, and of course the profits went to El Presidente. The Somozas were protected by a private army called the National Guard, which the United States created, paid, and armed. Somoza called them his boys, and they tortured almost as a sport. This is the Messiah volcano, which, as you can see, is very much alive. One of the delights of Somoza's boys was to drop his opponents from helicopters into the volcano. The official American attitude to Somoza was best summed up by President Roosevelt. That guy, he said, may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch.
The first Somoza began his career as a sewerage inspector and went on to own the sewers of Nicaragua, right up to the manhole covers. This is the remains of another Somoza interest after the Sandinistas had got through with it, a notorious blood factory known as the House of Dracula, to which poor Nicaraguans would sell their blood for as little as $1 a litre in order to buy food. The blood would then be sold to the United States for 10 times that amount. The year was 1978, 1 year before the uprising. This was Somoza's National Guard, or death. 1898, President McKinley orders U.S. troops to invade Cuba. 1905, President Theodore Roosevelt orders the invasion of Honduras. 1912, President Taft orders the invasion of Nicaragua. 1914 to 18, President Wilson invades Haiti, Cuba, and Panama. 1924 to 26, President Coolidge invades Nicaragua and Honduras. 1954, Eisenhower approves the overthrow of the elected government of Guatemala. 1961, Kennedy approves a CIA invasion of Cuba. 1965, Johnson invades the Dominican Republic. 1973, Nixon approves the overthrow of the elected government of Chile. 1981, President Reagan approves the CIA secret war against Nicaragua. 1983, President Reagan orders the invasion of Grenada. Their legacy is this remarkable United States military encirclement of the region, a vast ring of Americans on land, sea, and in the air, allowing a rapid deployment force to cover any eventuality, Grenada being the latest example. Talvez o documentário mostra muito bem essa situação. E como eu já falei, a história de Nicarágua simboliza em muitos aspectos microcosmo da história de muitos outros países na região. Mas não Costa Rica, que vocês vão estudar mais. E eu não conheço muito sobre o país, mas é uma questão interessante isso. Porque até 1948, Costa Rica foi muito semelhante aos outros países da América Latina. Oligarquias, monoculturas de café e bananas, guerras civis, golpes, traições, etc. Muito semelhante aos outros países da América Central. E como os outros países da América Central e da América Latina e da Ásia e África também, no século XX, com os exemplos e os modelos de revoluções, houve o surgimento de movimentos de sindicalistas, de estudantes do Partido Comunista na Costa Rica, e como em muitos outros países também, na década de 30, a adoção de reformas sociais. Não porque as elites queriam, mas porque era necessário para salvar o sistema. Se eles não davam nada para pessoas, ia ter violência, revoluções e rebeliões mais violentas, etc. Então, isso foi uma estratégia no mundo inteiro na época. Então, na década de 30 e 40, reformas sociais, os estados de bem-estar. Alguns países desenvolveram os estados de bem-estar de uma maneira mais completa, e outras menos. Mas houve a necessidade de amenizar os conflitos sociais através de dar reformas básicas. Né? Não estamos falando de coisas radicais ou revolucionárias, mas estendendo o sufrágio, deixando mais pessoas votarem, implementando escolas públicas, implementando pelo menos um esboço de saúde pública, questões de seguro-desemprego, esses benefícios, né? Que aconteceu em Costa Rica. E mesmo os partidos oligárquicos ofereceram isso. Né? Como Roosevelt, por exemplo, instituiu reformas
reformas de estado do bem-estar nos Estados Unidos nos anos 30 e 40. Como era o Partido Conservador na Inglaterra que construiu, em grande parte, o estado de bem-estar na Inglaterra. O Partido Conservador. Né? Como ditadores como Vargas e Perón no Brasil e Argentina também construíram, pelo menos, estados de bem-estar rudimentares, com direitos trabalhistas, sociais, etc. Né? Aconteceu também em Costa Rica. Houve sempre essas brigas entre dois partidos que não tinham nenhuma diferença de doutrina política ou de ideologia, mas eram facções da oligarquia que queriam poder. E houve uma guerra civil em 1948, com 2.000 mortes. E a coisa interessante que aconteceu em Costa Rica é que a resolução do conflito era para tentar acabar com esses conflitos internos entre os partidos, esses conflitos armados entre os partidos oligárquicos. Eles aboliram o exército. Costa Rica não tem exército, não tem forças armadas. Tem uma força de segurança pública, mas é muito, muito pequeno, etc. E eles instituíram reformas sociais muito mais do que os outros países da América Central. Eu acho que tem muito a ver. Historiadores nunca devem usar a palavra sorte, mas porque nada é de sorte, tem razões para coisas. Não pode ser só sorte. Mas eu acho que o país que fica entre Panamá do Sul e Nicarágua do Norte, eu acho que por causa dos conflitos em Nicarágua e os conflitos em Panamá, a Costa Rica ficou relativamente isolada dos conflitos no resto da América Central. E eram relativamente neutros em termos de tomar uma posição no lado de um partido, ou revolução, ou governo, etc. E nunca fizeram nada contra os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não teve nenhuma razão para invadir, etc. Os partidos oligárquicos ou seus sucessores continuaram em poder até agora, né? Mas eles não precisavam usar violência para resolver seus problemas. Então, isso é a minha posição. Eu não sou especialista, mas porque é interessante, né, de que um país dos 8 países da América Central não houve o mesmo tipo de conflito de que em Nicarágua, um movimento revolucionário, ou em El Salvador, ou em Panamá, ou em Guatemala, etc. Belize, esquece Belize, né? Porque era colônia inglesa, tipo resorts para ricos norte-americanos e europeus. Mas eu acho que Costa Rica ficou nessa situação. Ainda assim, houve crise econômica. Ainda assim, Costa Rica ficou um país que só produzia bananas e café. Por causa de uma crise econômica nos anos 70 e 80, com preços de produtos agrícolas no mercado mundial, etc., Costa Rica acabou diversificando. E talvez justamente por causa desta relativa paz no país, em termos de ausência de conflitos armados, etc., entre as oligarquias, conseguiu diversificar economicamente nos anos 80. Ainda não estamos falando de um paraíso, ainda tem muitos pobres no país, etc., mas comparado com muitos países da América Central e América Latina como um todo, é um país que tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano na ONU, etc. Certamente na América Central. Né? E resultou em esforços para a diversificação da economia. Ecoturismo, vocês vão estudar isso muito, eu presumo, porque ecoturismo acabou sendo uma alternativa, que é um país muito bonito, e o governo sabia disso. E o governo instituiu vários parques nacionais e ecoturismo. Meus pais foram lá, né? Porque eles gostaram
tem um monte de, tipo, como chama? Um monte de pacotes de turismo, ecoturismo em Costa Rica, que são importantes. E, por causa disso, ainda tem produção agrícola, mas, por causa disso, o próprio governo e a classe dominante instituíram muitas leis ambientais, por exemplo, muito mais avançadas do que outros países. Porque o dinheiro do país vem de ecoturismo. Então, você não tem, tipo, desmatamento das florestas como no Brasil. Eles não deixam isso, porque eles ganham dinheiro através de gringos que vão lá para fingir que eles estão na Jurassic Park, sabe? Que Jurassic Park foi filmado lá. Por causa disso. E outras coisas também. Costa Rica, eu já mencionei que Costa Rica até tinha uma pequena indústria de software e farmacêuticas, etc. Porque por causa dessa paz relativa no lugar, né? Eu não sei se você... As colônias da América do Sul e do Norte, as Guianas, são quase como buracos negros, no nosso curso, inclusive, vamos dizer, e mesmo dos professores. A América do Norte tem relação forte com as Guianas, econômica, vamos dizer, a gente ouve muito pouco falar desses 3 paizinhos que são os protetorados que estão, a francesa, o Suriname, vamos dizer, são coisas que de fato a gente não conhece a produção arquitetônica, né? Não conhece as escolas, e de fato, eu estou te perguntando, vamos dizer, a América Central tem relação forte com esses países ou não? Bom, honestamente, Fernando, eu não sei. Eu acho que o fato de que eles são, tipo, protetorados, etc., eles têm certos direitos ligados com a metrópole, né, na França e na Holanda, né, que eu saiba. Tem uma população brasileira muito grande agora em Suriname, né? Tipo, brasileiros vão lá para trabalhar, para... Passou totalmente independente, neutros... Bom, eu não posso falar, tipo, eu não sei. Eu sei que eles têm conflitos internos também nesses lugares, as Guianas, etc. Então, houve, tipo, meio guerra civis, etc., dentro desses lugares. Então, eu realmente não sei. É uma questão interessante, mas eu não sei. Eu sei que tem um jogador de futebol que jogava em Botafogo, de Guiana, holandesa. Mas, desculpa, mas é uma coisa que talvez vocês podem pesquisar, etc. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nos últimos 50 anos, mais ou menos, houve bastante migração da América Central para os Estados Unidos, ou para o México, né? Porque eles têm que ir primeiro para o México e depois para os Estados Unidos. Então, nesses conflitos e guerras civis, etc., uma coisa que eu esqueci de mencionar, houve muitas crises de refugiados, saindo de um país, de Nicarágua para outros países, ou para Panamá, para Costa Rica, etc. Então, essa questão... E, olha, houve políticas muito duras contra refugiados. Vocês pensam, somos americanos, somos centro-americanos, mas quando tem refugiados de um país para outro, são tratados como refugiados, infelizmente, são tratados em muitos outros países, né? Então, esse é um problema. E também a questão de migração para os Estados Unidos. De que a maior receita do governo de Guatemala vem de depósitos de guatemaltecos nos Estados Unidos. Então, guatemaltecos que estão trabalhando nos Estados Unidos trabalham lá e eles mandam dinheiro por Western Union, etc., para Guatemala. E essa aí é a maior receita do exterior para o país de Guatemala. Tem outros países assim também, as Filipinas. As Filipinas que estão
que trabalham, especialmente Filipinas, que trabalham como babás no resto do mundo, elas mandam dinheiro de volta para as Filipinas e uma das maiores partes do orçamento do país vem de pessoas trabalhando fora. Então, essa é uma questão muito importante. Guatemaltecos, salvadorenhos, mexicanos especialmente, né? Mas também de todos esses países têm colônias nos Estados Unidos. E muitas ligações muito fortes. Eu mencionei um pouco mais cedo, eu mencionei a questão dos gangues em El Salvador e Guatemala. Os gangues foram formados nos Estados Unidos. E essas pessoas foram deportadas de volta para Guatemala e El Salvador. Então, tem tipo essa história transnacional de marginalidade. Né, eu não sei se vocês já viram os gangues em El Salvador, eles usam tatuagens no rosto, tudo. E são fenômenos de tipo e são recentes, né, nas últimas 2 décadas. São como o neoliberalismo e as guerras destruíram esses lugares. Não tem tipo uma infraestrutura básica social mesmo. Ausência do Estado, todos esses problemas de pobreza, de desemprego, de problemas ambientais, criam espaços para o surgimento de grupos alternativos, como gangues, porque não tem uma sociedade civil tipo consolidada. Foi destruído pela situação. E muita gente simplesmente sai e vai para os Estados Unidos. E tem todos os problemas nos Estados Unidos, mas tem mais segurança pessoal, etc., nos Estados Unidos. Né? Olha, México. Só voltando para Costa Rica um pouco, nota 3 parques nacionais muito importantes que são cuidados pelo governo, etc., para turismo, ecoturismo. A Costa Rica, a vasta maioria da população é mestiça, né? Então, os números, porque eu não sei se eu coloquei as porcentagens, mas os números de pessoas que são pessoas indígenas é altamente pequena. Eu não sei particularmente. O recorde, o histórico de tratamento de povos indígenas na América Central é ruim, né? Nas Américas como um todo. Então, eu não sei, honestamente, sobre Costa Rica. Existe algum motivo principal desse respeito de ela não ter sido invadida e sofrido? Desculpa, o quê? Existe algum motivo principal da Costa Rica não ter sido atacada? Bom, como eu tentei explicar, eu acho porque ficou altamente isolada das conflitos do norte, Nicarágua, e do sul no Panamá. Em relação a todo o relevo, a geografia, qual é a característica territorial desse... Tem uma cordilheira de montanhas no meio do país, mas é só o que eu conheço sobre a coisa. Durante quanto tempo foi a busca para definir o Canal do Panamá? A partir de quando que eles começaram a tentar cruzar? Eu vou falar sobre isso. Eu só estou fazendo um complemento com o canal, porque se não houve de repente conflitos, agora estou supondo, né? Como não houve de repente algum interesse ou de riqueza do local, eles estavam com focos em outro local para fazer a travessa. Então não é questão que eles ficaram neutros, mas os olhos estavam voltados. Exatamente. Nicarágua, por causa do simbolismo político e a guerrilha, e Panamá por causa do controle do canal, que os Estados Unidos tinham controle do canal ainda tem, em prática. Ainda tem na prática, mas talvez isso seja uma razão também. E você sabe que houve vários dos conflitos na América Central, ao fim da guerra em El Salvador, e vários outros acordos de paz foram arquitetados e liderados por políticos da Costa Rica.
né? E o presidente da Costa Rica ganhou o Nobel de Paz por causa disso. Né? E talvez exatamente isso. Eu acho que o que eu queria dizer sobre isolamento é que não tinha interesses tão fortes na Costa Rica na segunda metade do século XX para resultar em invasões, etc. Né? E também não decepcionou os Estados Unidos, não fez nada, fica meio neutro também, fica meio neutro em termos dos conflitos, né? Não tem exército, então os outros países não são ameaçados de qualquer tipo de invasão do Costa Rica, etc. Então pessoas deixam o país. Mas eu até tentei pesquisar isso, exatamente por quê. Eu acho que são todos, a gente está chutando um pouco, mas me parece que isso pode ser uma boa explicação de que ficou fora dos conflitos do norte e do sul do país. E por causa disso conseguiu fazer essa diversificação, porque todos os países da América Central são bonitos, etc. Pode fazer ecoturismo em qualquer lugar, porque lá e não em outros lugares. Né? Gente, então, um pouco sobre a Revolução Mexicana. Né? Eu quero contrastar, porque aqui estamos falando de uma outra, do século XIX, de uma história muito semelhante à América Central. Né? Mas no século XX, com grandes diferenças em termos de ações políticas, em termos do fato de que houve uma revolução no México. E essa revolução basicamente moldou a história do México e simbolicamente da América Central como um todo ao longo do século XX até agora. E, de novo, como eu já falei, uma população de 120 milhões é o segundo maior país na América Latina, depois do Brasil. 32 estados, uma população indígena relativamente grande, especialmente no sul do México, e uma pequena população afro-mexicana também, produtos agrícolas e minérios, mas também uma base industrial, em grande parte porque foi petróleo e também foi incorporado nos acordos comerciais com os Estados Unidos e Canadá. Né? Então, tem fábricas no norte, etc. Então, México é uma outra história. Eu acho que no século XIX podemos colocar México e América Central no mesmo contexto. Mas no século XX, depois da Revolução Mexicana, é uma outra história, porque um outro modelo político, social, etc., foi estabelecido que não tinha nos outros países. Tinha o exemplo para os outros países, mas não aconteceu nos outros países. Então, é uma história diferente. Mas essa questão, o que é revolução? Porque muitas pessoas perguntam para mim. Eu acho que tem vários tipos de revoluções diferentes e depende do seu objetivo, o que você está falando. Né? Tem a revolução da internet, a revolução verde, sabe? A revolução cibernética, a revolução de Netflix, essas coisas. Eu acho que nesse caso da Revolução Mexicana, estamos falando de uma revolução política, mas que não transformou a economia e a sociedade, como, por exemplo, a Revolução Russa fez. Então, houve uma transformação de um país controlado por oligarquias, latifundiários, para um país controlado por burocratas. E houve continuidades, obviamente, mas muitas descontinuidades também. E México criou um modelo de governo populista muito único. Tem algumas semelhanças com Brasil e Argentina, mas um modelo muito único. Então, eu vou falar um pouco sobre isso agora, porque vocês vão descobrir isso enquanto vocês estão estudando. E também, por causa dessa base industrial e o tamanho do país, etc., é um país que
né, Cidade do México é a maior cidade do mundo, eles têm uma classe média relativamente estabelecida, etc. México também tem muita pobreza. E, né, eu estive lá não muito tempo atrás. E você nota, assim, mas, sabe, quando você vai para a Cidade do México, você tem pobreza, etc. Mas você nota muito mais aqui, em São Paulo e Rio. Você nota na rua mais aqui do que lá. Tem lá, mas onde eu fui, né? Eu só fui para a Cidade do México em algumas outras cidades. E também é um país, e eu não vou conseguir tipo fazer isso para vocês, mas um país que tem variações regionais muito grandes. Então, eu conheço a Cidade do México, e etc. Mas vocês sabem que hoje em dia no norte tem uma grande tráfico de drogas, etc. Um monte de mortes. No sul tem guerrilhas contra o governo, tem uma população indígena muito maior nos estados do sul. Então, tem variações regionais bastante diferentes, né? Mesmo em termos de sotaque na língua, em termos de costumes, em termos de comida. Na tortilha, no norte é feito com trigo, e na cidade do México para baixo é feito com... Não, em outros lugares do país é feito com milho, etc. Muitas diferenças regionais, etc. E as origens de pessoas diferentes também, né? As ideias de cultura mexicana que a gente tem, né, dessa coisa dos sombreros e a música mariachi, etc., vem de só uma região do México, né? Da parte central do México, que é bem diferente da música e cultura, etc., costumes do norte e especialmente do sul do país, onde tem populações indígenas, né, que são diferentes das populações de caiçaras no Oceano Pacífico, que tem muitos negros, por exemplo. Então, bastante diversificada o país. Só para falar, porque eu não vou falar mais sobre isso, porque eu vou fazer uma coisa bem mais geral. Só um mapa para mostrar, né, essa diversidade também. Os estados do sul aqui são os estados que têm uma população indígena maior, que são dos povos maia, né? Em Yucatán, em Quintana Roo, em Chiapas e Oaxaca. Basicamente, daqui, essa parte sul é a parte mais indígena. E o resto do país tem grupos indígenas no resto do país, mas em geral o resto do país são mestiços, ou brancos mesmo. Uma coisa que eu esqueci de falar, também há populações pequenas em todos esses países da América Central de europeus que vieram no século XX e de sírios e líbanos do Oriente Médio também, cristãos geralmente. Aqui, alemães e franceses em vários desses lugares também, mas geralmente são assimilados relativamente rápidos, né? Falam espanhol como língua primeira, etc. Mas é uma coisa que às vezes isso faz uma diferença, porque tem certas indústrias que foram feitas por europeus. Então, México, só para mostrar a diversidade em 32 estados, é um país grande, com uma população grande. Indústria focado ou na região da Cidade do México ou na fronteira com os Estados Unidos. É uma fronteira muito grande. Vocês sabem, eu já falei para você que mais de metade do país foi perdido no século XIX, Estados Unidos ganhou uma guerra, ou comprou uma parte, ou simplesmente anexou uma boa parte do país também. Mais de metade do país, né, aconteceu no México. Então, sempre é importante manter as distinções entre México e América Central. Bom, no século XIX houve um ditador
a mesma história do latifundiário, Porfírio Dias, que representava a oligarquia, ele centralizava o poder no capital. Houve uma boa política de amizade com os Estados Unidos e investimento norte-americano, especialmente em ferrovias e petróleo. 95% da terra, estamos falando aqui do início do século XX, 95% da terra do México controlado por 5% da população. Pobreza massiva, uma força policial rural, chamada os Rurales, que foi muito repressor. Né? E, como o Brasil, eles tinham a lema também de ordem e progresso. Né? Mas tinha pouca ordem e muito pouco progresso. Dias estava em poder para 30 anos. Então, historiadores chamam esse período do porfiriato, através do primeiro nome dele, Porfírio Dias, que era o porfiriato. Ele aí. Mas também houve o começo de uma classe burocrática que era chamada os científicos, burocratas, que tinham estudado positivismo na Europa, positivismo liberal, a importância de formar um Estado eficiente, com políticas econômicas liberais, etc. E tudo isso acabou entrando em conflito com a vasta maioria da população, que era camponeses, trabalhadores rurais e em muitos lugares de origem indígena. Porque, segundo os científicos e segundo positivistas, populações indígenas e alternativas eram uma coisa do passado, selvagem, tinha que ser superado por métodos e eficiência. Houve muita admiração para os Estados Unidos, para a indústria. Isso era uma coisa que tinha no Brasil, na Argentina, em muitos países da América Latina. Essa ideologia positivista. Né? E a ideia de industrializar, urbanizar, construir um capitalismo livre. Né? Porém, como todos os outros países da América Latina, México basicamente só exportava produtos agrícolas e minérios. Né? Essa situação chegou numa crise na primeira década do século XX. Porque surgiu uma oposição da classe média contra a oligarquia. Muitas dessas classes médias também, basicamente, não querendo, não radicais, não querendo, transformar a cidade, nada. Mas pessoas que tinham tretas com Dias, porque não tinha trabalho para certos setores da classe média, ou outros latifundiários que foram negligenciados por Dias. Então, parece que estava começando, como todos os conflitos do século XIX e uma boa parte do século XX, um conflito intraclasse, dentro da classe oligárquica. Mas uma coisa aconteceu que era diferente. Né? A crise econômica e de pobreza e de ódio contra Dias era tão grande de que quando restaurou a crise por causa da repressão de um opositor, Francisco Madero, ele conseguiu, Madero, galvanizar um sentimento, primeiro da classe média e da oligarquia que foi negligenciado por Dias, e depois pela população mais pobre como um todo. Então, Dias podia ter reprimido e essa história não seria a história da Revolução Mexicana, porque isso aconteceu muitas outras vezes. Às vezes até de rebeliões pelo campesinato e pelos indígenas, mas sempre derrotados, mas no México não. Por quê? Porque a oposição
conseguiu galvanizar um movimento nacional do norte, do sul, do centro contra o sistema antigo do México. Primeiro, Madero lançou um manifesto que ele chamou do Plano de São Luís Potosí, que é uma cidade no México, e ele argumentou de que Dias não era o presidente legítimo e que a eleição foi fraudada. Ele estava certo. E ele, mesmo que ele foi exilado nos Estados Unidos, mas ele voltou e ele organizou uma força armada no norte. Ele era pecuarista no norte. Ele tinha redes de apoio entre outros pecuaristas e médio, grande e pequenos pecuaristas no norte. E ele se declarou presidente temporário até novas eleições. E para ganhar apoio nesse período, ele começou a fazer promessas não só para seus amigos entre a oligarquia, mas também para o campesinato, né? De que ele ia devolver terras que foram confiscados pelos outros latifundiários e ele ia garantir sufrágio masculino universal, né, que não tinha no México. E ele acabou alistando aliados como Pancho Villa no norte, Pascoal Orozco, etc. E o exemplo do movimento de Madero, mesmo que Madero não era super radical nada, o exemplo dele acabou, era como chama, tem essa metáfora em português, que o país era um barril de pólvora. E a rebelião de Madero, restaurou isso e espalhou pelo país inteiro, né? Mas espalhou fora do controle do próprio Madero, né? Que Madero não tinha um projeto super radical, revolucionário, era para dar algumas reformas pequenas e sufrágio masculino universal. Esse é o Madero aqui. Ele foi assassinado alguns anos depois dessa situação houve uma tentativa contra-revolucionária e ele foi assassinado na prisão, Francisco Madero. Então, quando ele começou a mobilizar forças no norte, outros grupos no sul e etc., com ideias diferentes e com composição social diferente, sendo mais comum, pobre, etc., começaram a organizar ao mesmo tempo. Por exemplo, e eu coloquei isso, as classes baixas entram na cena. Isso é o que mudou a situação. Porque não era só um conflito intraclasse, mas um conflito entre classes, um conflito interclasse, né? Porque Madero ficou aqui, mas ele recrutou a cara como Pancho Villa, que era mais plebia, mais da classe baixo, né? Esse também restaurou uma rebelião anarquista na Baja Califórnia. Baja Califórnia, essa parte do México aqui. Aqui tem a cidade de Tijuana, que está na fronteira com os Estados Unidos, né? Aqui tem San Diego, é a cidade em Califórnia, no outro lado da fronteira. Então, houve uma revolta na Baja Califórnia de Magón, que foi esmagada pelo próprio Madero, mas, em todo caso, já tinha o começo de uma classe trabalhadora nas cidades, em serviços, em portos, né? As primeiras classes trabalhadoras em muitos lugares do mundo começaram nos portos. Santos, aqui no Brasil, Veracruz, no México, Buenos Aires, etc. Né? E também provocou um movimento de pessoas de muitas pessoas indígenas ou mestiços no sul do país, liderado por Emiliano Zapata. E Zapata tinha um manifesto muito mais radical do que Madero, chama o Plano de Ayala. E o Plano de Ayala era para uma reforma agrária profunda, era para sufrágio universal masculina e feminina, era para um sistema de justiça justo,
etc, etc, etc. Né? E ele tinha, é interessante como ele tinha o apoio do campesinato, mas também ganhou apoio da classe média e baixa nas cidades do sul. Estudantes nas universidades, advogados, etc. Então, o plano de Ayala é um plano muito eloquente em termos da linguagem, etc., que foi escrito por pessoas letradas. Né? E Dias, com toda essa coisa aqui, Dias acabou fugindo. Né? E o país ficou sob o controle de Madeiro e de vários outros exércitos aqui. Em vários lugares, alguns aliados com Madeiro, como Pancho Villa, por um tempo, eles acabaram rachando. Pancho Villa acabou apoiando o Zapata, Emiliano Zapata. Eu não sei o que eu tenho próximo. Mais fotos. Então, Ricardo Flores Magno, um anarquista e líder da revolta em Baja Califórnia, até quando eles tomaram a cidade, eles colocaram a bandeira de terra e liberdade em Tijuana, em 1911. É uma história muito pouco conhecida. Não só conseguiram manter poder por alguns meses, mas ele era importante intelectual. Acabou fugindo para os Estados Unidos e morreu logo depois. Pancho Villa. Pancho Villa é famoso porque ele acabou invadindo os Estados Unidos várias vezes nesse período aqui. A Revolução durou 10 anos. Né? E ele precisava de armas, etc. Ele cruzava a fronteira dos Estados Unidos e ele atacava, estoques de armas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acabou entrando na guerra contra Pancho Villa. Eles cruzaram a fronteira para caçar Pancho Villa. Então, ele tem essa coisa ele tem uma imagem muito romântica de bandido bom, sabe? Tipo, oi? Tipo Robin Hood, tipo como os cangaceiros aqui, etc. Bandidos sociais, alguns historiadores chamam ele, né? E uma coisa que foi importante é que Pancho Villa acabou se aliando com o Zapata no sul. E eles tinham uma época em que eles tinham bastante poder. Dá para ver até as diferenças étnicas, etc. O pessoal do sul de Zapata, roupas diferentes. A Zapata está no meio aqui. O exército zapatista tinha participação plena de mulheres, que também foi uma... nenhum país no mundo tinha mulheres em combate nos seus exércitos. Os zapatistas eram pioneiros. Os zapatistas eram pioneiros. As zapatistas, né? Eram pioneiros nessa luta. Soldadeiras. Mais fotos dos zapatistas. Ele está aqui, Zapata, com o plano de Ayala. Bom, eu vou deixar aqui, porque são boas fotos. É extremamente complicado o que aconteceu na Revolução Mexicana. Então, eu vou pular de 1911, 12 até 1917. Mas era extremamente destrutiva, né? Muitas propriedades, muitas indústrias, a base de economia foi devastada durante esse período, em grande parte porque houve tentativas de contra-revolução. Então, generais do exército antigo de Dias tentaram entrar no México e para um tempo eles conseguiram tomar poder. Mas também tinha muitos conflitos internos entre os líderes
dos exércitos, especialmente do norte, que acabaram vendo Pancho Villa e Zapata como ameaças, porque eles eram mais populares, Zapatista e Pancho Villa. Então, para resumir, o que aconteceu basicamente é que outros exércitos conseguiram controlar mais poder nessa situação e acabaram minando o poder de Zapata e Pancho Villa. Mas houve problemas também porque Pancho Villa tomou a capital, Cidade do México, Pancho Villa e Zapata tomaram controle da capital 2 vezes. Mas Cidade do México, mas não tinha um poder para manter poder. Não tinha um plano para manter poder. E não queriam poder. Eles não tinham um programa de formar um governo. Então, eles tomaram a capital e acabaram deixando um vácuo político para exércitos do norte que tinha plano, sim, para tomar controle do país. Então, você tinha as ameaças contra revolucionários e você tinha os próprios conflitos internos nos movimentos populares. Não, como um bom bolchevique, eu falaria porque isso, porque faltava um partido revolucionário, mas faltava um partido, uma força central para organizar as forças populares. Então, o que acabou acontecendo é que várias meio caciques do norte acabaram tendo cada vez mais poder. Zapata foi assassinado, Pancho Villa foi assassinado, história da política latino-americana, um monte de assassinatos. Porém, a revolução foi tão popular e tinha um impacto tão grande de que os que foram vitoriosos, para manter seu poder, eles tinham que ceder muitas reformas, ceder muitas reformas sociais, políticas e econômicas para manter poder. Então, em 1917, em 1917, uma nova Constituição foi promulgada com uma série de reformas e direitos trabalhistas e sociais que foram muito importantes. Isso também é um contraste grande com a América Central, que já em 1917 houve direitos trabalhistas, redistribuição da terra e direitos ao subsolo, a reforma da educação, restrições contra a Igreja Católica, etc. Né? Mas Carranza, que acabou sendo presidente, ele foi um revolucionário relutante. Mesmo assim, ele foi forçado a implementar reformas por causa da pressão de baixo. Representado na época por Zapata. Zapata foi morto um pouco depois, mas então, o que aconteceu no México foi bem diferente. Eu não queria mostrar para você que é muito complicado, tinha um monte de batalhas, etc. Carranza foi um dos caciques do norte. Ele acabou sendo assassinado por outros caciques do norte. Álvaro Obregón e outros depois. Mas, eventualmente, o que aconteceu, e isso eu quero terminar nisso, o que eventualmente aconteceu era que México construiu um modelo de governo da sociedade e da política bem diferente dos outros países da América Latina, nos anos 20. Era que tinha elementos de reforma, por exemplo, eventualmente, a nacionalização da indústria de petróleo. Né? Eles basicamente expropriaram a indústria petrolífera dos norte-americanos. Transferiram 45 milhões de hectares de terra para os camponeses e pessoas indígenas. Construíram um sistema de educação pública básica, com muitas limitações, mas muito maior que em muitos outros países. Começaram a formar uma burocracia estatal eficiente, né?
mas com muitas limitações e contradições. Com a situação em que só um partido tinha poder, um monopólio de poder. E olha o nome contraditório, o Partido Revolucionário Institucional. Não pode ser institucional e revolucionário ao mesmo tempo. Esse partido manteve poder dos anos 20 até 2000, até recentemente, né? Numa maneira frequentemente muito corrupta, com repressão quando necessário, mas manteve uma base de estado de bem-estar no país e ganhou um certo prestígio por causa da devolução de terras e também a criação de um mito no México da importância do seu passado indígena. Eu falo mito porque, na prática, indígenas são tratados maus e são pobres e vítimas de injustiça, etc. Mas, oficialmente, México é um país mestiço e indígena. Se vocês forem lá ou já foram para lá, vocês vão notar um esforço enorme do Estado para mostrar ruínas da história pré-colombiana, pré-hispânica. Você vai ver um enorme esforço para mostrar que México é um país índio. Só que quem está no poder são brancos. Ou no máximo, alguns mestiços. Indígenas, no sul, são pobres, maltratados, vítimas de assassinatos por latifundiários até agora. Em muitos outros lugares do país, na cidade do México, quando você vê indígena na rua, geralmente uma pessoa, um ambulante, uma mulher vendendo tortilhas na rua, comida. Então, México é muito interessante como o mito nacional acabou apagando toda uma história de injustiça, de exploração, de hierarquias, etc. Quem está em poder ainda é a elite branca no México, né? Então, é diferente da história da América Central em muitos aspectos, né? E a criação de muitos mitos sobre os benefícios da Revolução. Mas o que acabou acontecendo era muito uma revolução de cima para baixo. Depois da guerra revolucionária terminar, era muito orquestrado por elites. Mas elites que sabiam que eles tinham que dar alguma coisa, que tinham que ceder alguma coisa, né? Eu diria de que provavelmente vocês conhecem muito a arte mural do México. São famosos, né? Assim é David Siqueiros, mas também tem nossa, eu estou ficando velho. Diego Rivera e Orozco. Eu acho a arte muito bonita. Nem tanto Siqueiros, eu gosto mais de Orozco. Eu já vi vários deles na Cidade do México, etc. Mas eles participaram nessa coisa de construir esse mito. Eles construíram um mito de uma exército revolucionário que derrotou Dias, os latifundiários, etc. E todos esses artistas foram patrocinados pelo dinheiro público também. Eu não estou criticando eles como artistas, nada, mas é uma arte pública. Eles fizeram dentro de palácios, dentro de prédios públicos, etc. E foram pagos para isso. Primeiro, eles foram contratados pelo Ministério de Educação. Então, houve um grande esforço de criar esse mito. Então, você vai ver muitas pessoas indígenas e campesinos, etc., nessa arte, que tinham absolutamente nenhum poder, até agora, na cidade do México, no país do México. Mas o mito mantém que o país vem do passado indígena, né? Então, México, e justamente por causa da criação desse mito, México conseguiu manter, desde esses quase 100 anos, sem guerra civil, tinha guerrilhas, etc., mas até 94, até os zapatistas em Chiapas, conseguiu manter
tipo, uma certa estabilidade. Poderia falar um pouco dessas conexões entre a institucionalização de um governo revolucionário no México, em conexão de novo com os Estados Unidos, né? Sempre era tipo duas faces desse governo. Houve a face institucional e uma face tipo mais radical, vamos dizer. Então, Cárdenas, que era um dos presidentes do México do PRI nos anos 30, foi ele que nacionalizou a indústria de petróleo. Foi ele que foi o único país que deu refúgio para Leon Trotsky, que acabou sendo morto na Cidade do México. Ele foi um dos únicos países para receber refugiados da Guerra Civil Espanhola. Então, em um lado, ele tinha uma política mais liberal, mais aberta em termos sociais, etc. E ele conseguiu nacionalizar petróleo justamente quando os Estados Unidos estavam no meio de uma crise econômica também. Não podia fazer muita coisa. E ele deu compensação para isso, etc. Ele pagou para nacionalizar. Né? Então, sempre tinha essas tipo contradições. Cárdenas era mais reformista do que muitos. Né? Se não me engano, agora o neto dele é um político e líder de um partido, o neto de Cárdenas. E em termos dos Estados Unidos, houve relativa tipo estabilidade. México não apoiou tanto os Estados Unidos na guerra, mas ficou neutro. O país ficou neutro. E depois da Segunda Guerra Mundial, México acabou sendo um lugar de mão de obra barata para os Estados Unidos. Não, na verdade, antes, nos anos 30, houve um programa que chamou o Programa dos Braceiros para levar trabalhadores manuais do México para trabalhar nas plantações dos Estados Unidos. Então, houve às vezes tensões, mas houve uma relação relativamente estável. Também os governos do PRI eram anticomunistas. Então, em termos da Guerra Fria, México era considerado nem sempre o melhor amigo, mas também não um inimigo, que eu saiba. A construção, o interesse da construção do Canal do Panamá me parece alguma coisa paradigmática nessa relação dos Estados Unidos com o Absolutamente. E há aí também uma questão que eu acho que é fundamental para o curso, enfim, para o exercício de projeto a ser desenvolvido depois, que é como é que isso se manifesta de uma maneira territorial. Entendi. Então, é esse aí o foco. Eu não vou falar quase nada sobre as questões da inovação tecnológica da Canal, etc. Mas não na minha área. Mas o primeiro argumento que você fez, com certeza, se encaixa muito bem nessa história toda dos Estados Unidos e América Latina. Eu vou voltar para o mapa aqui, mas o historiador Greg Grandin, que é amigo meu e grande colega, ele é professor na New York University. Ele tem um livro que chama América Latina, o Workshop de Império dos Estados Unidos. A América Latina era tipo a aprendizagem para seus planos de expansão no mundo inteiro. Né? As Forças Armadas dos Estados Unidos aprenderam a lutar e desenvolveram sua estrutura em conflito constante com a América Latina. Né? Eu diria, primeiro com as pessoas indígenas dentro do atual território dos Estados Unidos, e depois mexicano. México, nos meados do século XIX, e depois mais para o sul, na América Central, América do Sul. Né? Que até 1930 as Forças Armadas entraram em portos da América Latina em conflito militar mais de 6.000 vezes. Né? Invadiram Cuba, México várias vezes, Guatemala e Honduras, lutou guerras de guerrilha na República Dominicana, Nicarágua e Haiti, anexaram Porto Rico e roubou um pedaço de Colômbia para criar a Canal do Panamá e a nação do Panamá, como eu vou explicar.
E, por sua vez, corporações norte-americanas e bancos chegaram a dominar as economias do México e da América Central e uma boa parte da América do Sul. E era, como ele fala, era uma aprendizagem para a expansão em outros lugares, Ásia, África e Europa. Ele entrou por vontade própria ou por algum governo os Estados Unidos entrou por vontade própria nos países ou os países, os governos mais de direita chamavam ao apoio dos Estados Unidos? Depende da situação. Às vezes tinha, governos da direita pediram eles, tinha forças dentro do país. Em todos esses exemplos, está falando, os Estados Unidos invadiram para apoiar as elites locais, né? Ou, às vezes, para derrubar as elites locais que estavam fora de controle. Porque, às vezes, tem um bom ditador, como a gente vai ver com Panamá. Tem um bom ditador que ele é bom por alguns anos e depois ele sai da amizade. E ele é derrubado e eles colocam um novo cara. Né? Que aconteceu em Cuba, aconteceu no Panamá, aconteceu em muitos lugares. Mas eu estou falando aqui de atos beligerantes, tem essa palavra? Não. Beligerantes militares. Eu não estou falando de, houve um consenso entre o país de pedir para os Estados Unidos entrarem, não. Eu estou falando de atos nos interesses próprios dos Estados Unidos. Seja invasão, ou seja, bancar guerrilhas, ou bancar forças da oposição, etc. Em todos esses exemplos. Da América Latina como um todo. Né? Mas é interessante porque eu já mencionei Theodore Roosevelt aqui. Né? Ele era o presidente mais jovem nos Estados Unidos. Ele era vice-presidente com 42 anos e um anarquista assassinou o presidente, né, em 1901, McKinley. E ele se tornou presidente. E ele era um dos caras mais, beligerantes, mais belicosos, mais, eles chamam nos Estados Unidos de hawk, de militar falcão, em termos de planos militares e de expansão. Ele era muito machão também, sabe? Depois de 8 anos como presidente, ele passou 2 anos na África fazendo um safari. Ele veio para o Brasil e ele fez uma viagem com Marechal Rondon na Rua Amazônia. No Rio Amazônia, do Belém até Manaus, coisa assim. Né? Quando ele foi para a África, ele escreveu cartas para o filho dele, falando, nossa, a caça foi muito bom hoje. Hoje eu matei 2 leões, 3 girafas. Quem mata girafas? Honestamente, girafa. O cara matava girafas, né? Que nem são violentos, nada. Etc. Esse tipo de coisa. Né? Então, lembra eu falei sobre essa questão de masculinidade com o imperialismo? Com certeza tem algo para argumentar lá. Né? Antes ele era subsecretário da Marinha nos Estados Unidos, e quando a guerra contra a Espanha estava sendo cogitado pelos Estados Unidos, ele nem era do exército, nada, mas ele formou uma brigada. Ele comprou todos os uniformes dos soldados dele de Brooks Brothers, que ainda existe, é uma loja de roupa masculina. Não sei se tem aqui, mas tem Brooksfield, mas Brooks Brothers. Uniformes chiques para seus soldados. Ele participou na guerra contra a Espanha, porque ele queria ter esse no currículo. Experiência militar. Nos Estados Unidos, a experiência militar era quase obrigatório até recentemente. Né? Porque Bill Clinton não tinha, George Bush Jr. não tinha, Obama não tinha, Trump não tinha. Mas antes desse, todos os presidentes dos Estados Unidos lutaram nas guerras. George Bush Sr., Ford, Carter, Lyndon Johnson, John F. Kennedy, etc. Porque eles assumem a posição também de comandante do exército, não é isso? Sim, mas comandante do exército é uma posição civil.
facilmente civil. Mas é sempre bom ter essa experiência no seu currículo, né? Hoje em dia parece que não é tão importante, mas era importante antes, né? Então, ele acreditava que os Estados Unidos tinham o dever de moldar, de determinar, de construir as partes menos civilizadas do mundo. E tem um monte de citações dele racistas contra latino-americanos, contra africanos, etc. E ele fazia parte de um grupo de políticos e empresários que queriam que os Estados Unidos se tornassem um poder mundial. E nesta época, houve ainda muitos políticos isolacionistas que achavam, é melhor que a gente fique aqui nos Estados Unidos, que a gente não mexe em outros lugares. Mas tinha uma outra força política do Partido Republicano, do partido dele, que queria a expansão. Porque, olha, afinal, Inglaterra estava fazendo, França estava fazendo, Alemanha estava fazendo, Itália estava fazendo, Bélgica estava fazendo. Então, por que a gente não? Então, ele surgiu de um grupo, de uma força política nos Estados Unidos que era expansionista. E uma parte do plano dele era para segurar a Canal do Panamá. Então, em 1901, quando ele era presidente, um tratado foi assinado entre os Estados Unidos e Inglaterra, que éramos dois poderes mais poderosos na região, que deu para os Estados Unidos os direitos exclusivos de construir e controlar qualquer canal proposto na América Central. Lembra, inicialmente a ideia era para fazer canal em Nicarágua, mas isso não saiu do papel. E França já tinha começado a canal, mas não tinha capacidade financeira, tecnológica, etc., para terminar. Tentou para 10 anos, fez algumas obras, etc., mas não conseguiu fazer. Então, como parte dessa expansão, era muito importante para a Marinha e para o comércio norte-americano fazer uma canal. Mas tinha um problema, né? Panamá fazia parte da Colômbia em 1900 até esse período. E Colômbia não queria vender os direitos para o canal baratinho, que os Estados Unidos não estavam oferecendo muito. E Colômbia não conseguiu fechar as negociações. Então, já houve uma parte da elite na parte do Panamá, dentro do país da Colômbia, que queria separar. Já tinha sentimentos independentistas contra a Colômbia. E no contexto de uma guerra civil em Colômbia, as elites locais acabaram tomando controle da parte do Panamá, da Colômbia, e declarando independência. E isso foi apoiado pelos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos mandou navios para Panamá para garantir que Colômbia não retomasse Panamá. Eu vou voltar para o mapa aqui. Então, aqui, para 100 anos, Panamá ficava parte da Colômbia, mas está vendo que geograficamente, etc., é bem diferente do resto do país, né? Num lugar, um isthmus, né? A América Central inteira é um isthmus, aliás. E aqui, onde tinha a parte mais curta da passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico. 82 quilômetros. Só 82 quilômetros entre o Atlântico e Pacífico aqui. Então, Panamá realmente foi uma parte importante dos planos, do desenho dos Estados Unidos para expandir, né, nesse período. Então, tem um conjunto de fatores. Tem ideias e forças dentro dos Estados Unidos apoiando a expansão. Tinha uma instabilidade política e econômica na América Central. Inclusive uma guerra civil dentro da Colômbia. E tinha a grana para construir o canal e pagar as propinas, etc. E também tinha outro fator. Outro fator era o apoio do setor financeiro nos Estados Unidos. Inclusive
o banqueiro JP Morgan, em particular, que eu vou falar um pouco sobre isso depois. Então, e era muito importante aqui, por causa do... Desculpa aqui. Essa aqui, né? Primeiro para a Marinha, né? Nesta época, em termos de pensamento estratégico militar, a Marinha era considerada central a qualquer plano de expansão. Isso mudou depois, mas então todos os países da Europa, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, começaram a construir grandes marinhas, né? Navios, destroyers, tipo, etc. E era muito importante porque, olha, mais de 20 mil quilômetros de Nova York para São Francisco nesse jeito. E cortou por mais de metade a Canal. Então, isso foi muito bom para a Marinha, drasticamente reduzindo o tempo de atravessar as Américas, mas também era muito bom ter controle desse canal, porque os Estados Unidos conseguiu controlar comércio, seu próprio comércio e o comércio de outras nações que queriam usar, né? Até agora, né? Porque ainda é usado, né? Ainda é muito importante. Mas foi devolvido o canal? Mais ou menos, eu vou falar sobre isso, mais ou menos. E então, por causa disso, foi muito, muito importante. Né? Aliás, eu já mencionei isso ontem, no corolário rooseveltiano, veio depois das negociações com o Panamá. Quando os Estados Unidos tinha fechado o negócio da Canal, só foi terminado em 1914, demorou, mas quando tinha fechado com o Panamá, etc., Roosevelt lançou essa declaração de que os Estados Unidos podiam intervir na América Latina quando necessário para manter a estabilidade econômica e política no hemisfério ocidental. Então, a Canal do Panamá foi tipo uma base nessa política. Parte dessa política que deu sustento para os Estados Unidos nesses planos de expansão, né? E logo depois, esse corolário rooseveltiano foi usado no caso da República Dominicana, quando esse país não conseguiu pagar suas dívidas. E basicamente, os Estados Unidos entrou e garantiu que eles pagassem suas dívidas, né? E Roosevelt falou, vou construir o canal, então fiquem longe. Espanha e qualquer poder que quer intervir, né, nas Américas, teria que tratar com os Estados Unidos. Então era machismo, etc., machão, etc., mas também era mostrando tipo, o poder dos Estados Unidos e seus planos expansionistas. Mais Charges aqui, ele está com o Big Stick, né? E essa vez na República Dominicana. E um aluno perguntou para mim, esses não estão tirando sarro dele, estão apoiando ele. Isso é uma coisa positiva para a elite norte-americana e a elite da mídia corporativa nos Estados Unidos. Isso é uma força, mostrando a força dele. Não é charge pejorativa, não. Outras, eu gostei dessa, porque mostra tipo, a evolução do tio Sam. Né? Ele chega a ser tipo, bem grande, pessoas com um monte de poder e apoio, etc. E isso também, assim, né, mostrando como o tio Sam tem sido um expansionista no início, no meio e no fim, por sempre. Porque houve debates nos Estados Unidos sobre esses planos expansionistas. Nem todo mundo apoiava. Eu já falei para você que houve até uns grupos anti-imperialistas que formaram de intelectuais, etc., que estavam contra a ideia de pegar terras de outras pessoas. Então, as charges, às vezes,
faziam parte de debates internos nos Estados Unidos sobre essas políticas. E a política isolacionista voltaria até certo ponto em outros períodos do século XX na história dos Estados Unidos. Não é sempre. Às vezes tem uma política que temos que controlar nossa casa primeiro e não dá para expandir, etc. Sempre. Eu acho que hoje em dia menos, porque os Estados Unidos está tão envolvido em outros países. E hoje também se nota, como tem essa área aqui no lado do Atlântico e do Pacífico que os Estados Unidos controlam. Isso não foi por acaso. Tendo esse controle foi muito importante para seus planos econômicos e militares. Então, tem Porto Rico e Cuba no Caribe, tem controle do Canal do Panamá, e no lado Pacífico tem várias ilhas pequenas, né, aqui no Pacífico, e as Filipinas, né, que era território dos Estados Unidos até o fim dos anos 40, e ficou basicamente aliado até agora, né, as Filipinas. Bom, foi terminada a Canal em 1914. Essa é uma coisa mais recente, mas dá para você uma ideia como eles conseguem fazer. Tem comprimento de 82 quilômetros e uma largura em vários lugares entre 90 metros e 350 metros. Então, eu vi fotos hoje de, parece que os navios estão no meio de um lago, e em outras fotos mostram os navios na canal bem estreita aqui, né? E como vocês provavelmente sabem, né, na verdade eu cresci no Canadá numa área com canal. E tem um sistema, eu não sei como chama locks em português. É um sistema, bom, porque aqui tem, como chama, cruises. Então, precisa ter isso porque tem altitudes diferentes na Terra, né? Então, eles precisavam. No Canadá não é mais usado, mas agora só para turismo, etc. Mas ainda é muito importante no Panamá, né? E por causa desses lagos internos, facilita. Porque uma boa parte, quer dizer, eles não precisavam fazer canais, eles não precisavam cavar a terra, etc., em todos os lugares, só numa parte da terra. Mas ainda assim demorou uma década e meia para fazer. Eu não sei muito bem sobre a inovação tecnológica, mas parece que foi uma coisa impressionante. E tinha muito dinheiro para fazer. E era tão importante de que o dinheiro justificava esse empreendimento. Bom, e era bem barato, porque Estados Unidos e Panamá, a nova nação do Panamá, que foi controlada pelos Estados Unidos, assinaram um acordo para construir o canal. Houve uma entrada de $10 milhões e depois era $250 mil por ano, né? E isso foi particularmente importante para os Estados Unidos porque o banqueiro J.P. Morgan se tornou o agente fiscal do país. Então, não só foi uma coisa de comércio em si e de poder geopolítico em si, também era um plano da indústria financeira nos Estados Unidos, para garantir benefícios nesse negócio, né? Panamá, com a maioria da população pobre e sem poder político, eventualmente, por causa da influência de Wall Street e Morgan, etc., eventualmente se tornou o país de incorporação de empresas sem pagar impostos, de offshores e um lugar para lavar dinheiro, né? E é basicamente o que a economia do Panamá é agora, né? Há uma classe média e até uma parte da classe trabalhadora que conseguiu emprego através do canal, etc. Mas a maior parte da população é pobre. Panamá é um país muito pobre, etc. Mas é um paraíso fiscal do mundo inteiro, né? Eu já brinquei
mas é uma coisa séria que muitos políticos brasileiros têm um monte de dinheiro no Panamá. Né? Segundo o jornalista que escreveu um livro sobre isso, JP Morgan levou os bancos americanos de transformar gradualmente o Panamá em um centro financeiro e um paraíso para evasão fiscal e lavagem de dinheiro, bem como uma passagem para o transporte, com a qual essas práticas foram a primeira entrelaçadas quando Panamá começou a registrar os navios estrangeiros para realizar combustível para a empresa Standard Oil, né, de Esso, de Rockefeller, para que a corporação podia evitar eu peguei impostos dos Estados Unidos. Então, muitos navios do mundo, vocês talvez saibam, têm a bandeira de Panamá, mas não tem nada a ver com o país do Panamá. É um país norte-americano, inglês, grego, russo, que usa uma bandeira. É como aqui. Vocês podem notar de que tem muitos carros de aluguéis aqui que tem placas do Paraná e ônibus de Paraná, porque o estado de Paraná tem menos impostos para esse tipo de coisa. Então, o mesmo tipo de... Mas isso é legal que eu saiba. Aqui não só não pagar impostos, mas também você não tem que seguir as regras da vida marítima nesses navios. Há questões de segurança para os trabalhadores, pagamento, todas essas coisas. Então, você tem casos de de trabalho escravo em navios registrados sob a bandeira do Panamá. Né? Então, começou com navios e depois acabou sendo um lugar de bancos, etc., no Panamá, onde pessoas podem lavar dinheiro. Né? Houve resistência entre algumas pessoas na Panamá sobre a questão do controle sobre a Canal e soberania nacional. Porque os Estados Unidos controlava até 1999, formalmente. Houve um tratado em 1977 que deu para os Estados Unidos o direito de defender o canal. Outra coisa, tem base militar no Panamá também. Tem muitas tropas norte-americanas lá. E tinha, ao longo do século XX, e que eu saiba ainda, muitos técnicos, engenheiros, gerentes norte-americanos na própria Canal. Tem comunidades fechadas, condomínios fechados, onde norte-americanos têm escolas em inglês, etc., shoppings em inglês, etc. São chamados, as pessoas de lá chamam a zona da Canal, né? Então, são chamados zonianos, ou alguma coisa assim, em espanhol, pessoas que moram lá. Mas também houve um problema, porque ao longo da história do Panamá, os Estados Unidos colocou ditadores lá. Às vezes tinha caras eleitos, mas eram caras eleitos com o apoio dos Estados Unidos. Houve um general do exército que acabou tomando poder num golpe, Manuel Noriega, que era grande amigo dos Estados Unidos. Ele trabalhava com CIA, etc. Mas ele também era grande amigo dos traficantes da Colômbia. Então, ele ganhava muito dinheiro. Ele trabalhava nos dois lados, Estados Unidos e com os traficantes. E ele era funcionário para a CIA. E ele veio a perceber de que era melhor ficar com os traficantes, tinha mais grana com Pablo Escobar do que com os Estados Unidos. E os Estados Unidos não gostou disso. Porque ele era ditador bom, amigo, por certo tempo. Monte de abusos de direitos humanos, assassinatos, repressão, etc. Os Estados Unidos não tem nenhum problema com isso. Né? Se ele é bom, né? Se ele é nosso filho da puta. Mas ele não era mais. Né? Então, os Estados Unidos acabou invadindo o Panamá de novo em 1989 para tirar Noriega de poder e para garantir seu controle sobre o canal de novo. Né? Oficialmente é sob o país do Panamá. Só que qualquer governo que tem poder no Panamá tem que fazer aliança com os Estados Unidos para manter seu próprio poder. Então, os Estados Unidos não perdeu muitos direitos nesse negócio. Continua sob o controle dos Estados Unidos.
E houve primeiro, houve até disputas ao longo da história, por exemplo, levante aqui em 64 de pessoas do Panamá contra os Estados Unidos. Então já tem uma história de pessoas que queriam soberania sobre a Canal. Mas em 89, a invasão contra a Noruega foi foi George Bush pai, né, papai, George Bush Sr., era uma invasão muito brutal, gente. Tipo, muito perto da nossa época, né? Não muitos anos atrás. 28 mil soldados norte-americanos. Era supostamente uma guerra cirúrgica, mas 3 mil civis morreram nessa cirurgia. Na vasta maioria civis nos bairros pobres. Né? E Panamá continua um dos países mais pobres das Américas, mesmo com essa riqueza da Canal. Né? É uma foto aqui. Tem um bom filme, não é 100% exato em termos históricos, mas um bom filme com Pierce Brosnan, que chama O Alfaiate do Panamá. É um filme de espionagem, etc. É muito bom. Pierce Brosnan e outro cara também. Mas mostra a pobreza no país, mostra todos os conflitos internos, etc. E o fato de que a invasão era para tirar a Noruega, e eles conseguiram. Ele foi preso, ele foi levado para os Estados Unidos. Se não me engano, morreu agora há pouco, né? Mas era um pretexto para mostrar também o poder dos Estados Unidos. E gente, 3 mil mortos de civis. Eles bombardearam bairros pobres na cidade do Panamá, na capital, como essa imagem mostra. Só isso.